Boa tarde, meus amores. Hoje eu vim falar sobre um caso de uma casa que eu frequentei por um bom tempo, em que, além de muito animismo, tinha quiumba que vinha incorporar e, digamos, trabalhar no meio dos Exus, na quimbanda. E esclarecendo que na minha tradição, na tradição de quimbanda dos meus tios, isso é uma coisa inaceitável, porque quiumba não pode se misturar com um guia de luz, e quando vem um quiumba ou um egum do tipo sofredor, que vem zombeteiro, que vem para causar na gira, eles são acorrentados de determinada maneira e são usados de forma a trabalhar para os Exus. Eles viram escravos de Exu. Então não existe isso de estar um médium incorporado com Exu e tá o outro médium do lado com Quiumba fazendo caos durante a gira. Exu é Exu, Quiumba é Quiumba, Egum é Egum, e eles não têm essa palhaçada de se misturar. Mas vai de doutrina para doutrina. Tem terreiros que respeitam muito o livre-arbítrio ou de repente não conseguem identificar bem e acabam permitindo essas coisas, que foi o caso de um terreiro que eu frequentei. Tinha várias coisas assim meio complicadas que os Exus falavam, que sempre muita negatividade, que eu estava demandada, que eu precisava jogar para me limpar, sendo que os próprios Exus, sendo seres espirituais, sendo guias, eles mesmos podem ver se eu tô suja e me limpar no passe, entre aspas, no descarrego, ou então passar um trabalho, me passar um padê, alguma coisa para realizar e para que a mãe de santo faça. Não precisa necessariamente passar por um jogo, porque o Exu já tá vendo ali. Mas enfim, né, de cada doutrina, mas isso já foi uma questão estranha. Aí tinha um outro que falava que eu tava toda demandada, tinha um que disseram que jogaram demanda no meu relacionamento, meio que falando coisas que me induzissem a jogar com a mãe de santo. A gente sabe que daí a mãe de santo acaba ganhando dinheiro a mais pra terreira. E tem essas situações, né, que te empurram para jogo. Além disso, tinha o Exu, um desses Exus, na época que eu comecei a sofrer assédio de um casal do terreiro, ele começou também meio que tentar me influenciar, dizendo que eu precisava fazer sexo. Aí até fiquei meio paralisada na hora. E esse Exu, a tradição dessa casa tinha como doutrina os Exus serem brincalhões, então não levei muito a sério, né? O Exu falando pra eu fazer sexo, mas meio que ia em direção do que os filhos da casa queriam, que estavam me chamando para homenagem, me importunando insistentemente, me ligando, me chamando para homenagem. Aí já tem essa questão estranha de Exu falando que uma pessoa tem que fazer sexo. Sem fundamento nenhum, só dizendo que precisava fazer sexo e tal. Tô olhando aqui porque eu tô olhando o roteiro e acabo ficando meio travada. Eu boto o roteiro para não me perder, mas acaba que eu fico muito focada no roteiro. Tinha também pombageira que falava que eu tava bancando o homem, que o médium bebia demais e saía falando besteira, saía passando à frente da entidade, dizendo que que eu era trabalhadora, que como é que podia eu estar bancando o homem, porque ele estava aqui na minha casa e não sei o que eu não podia deixar isso, sendo que eu moro sozinha, sempre morei sozinha, sempre não, morava com meus pais, hoje eu moro sozinha e nunca tive ninguém dentro dessa casa que eu moro, nenhum relacionamento aqui dentro. Aí era mais uma questão ali de animismo do médium passando à frente da entidade e dessas coisas que falavam, talvez até de quiumba, porque os Exus, quando aparecia uma filha grávida na casa, falavam que o Exu ele tinha participação especial na hora do sexo, que o filho era dele também.
E eu achava que era por graça, porque tem esse fundamento de Exu ser alegria, ser animação, ser materialidade, mas aí eles levavam para esse lado um pouco exagerado de dizer que o filho também era deles, que eles participavam quando o humano ia fazer sexo também. Mas eu acabava levando na brincadeira, mas foram vários sinais que me levaram a confirmar que é uma questão do médium passando à frente e de animismo. Até que eu cheguei a comentar essas questões com uma filha que tinha saído da casa e, e ela me confirmou que já tinha visto quiumba, inclusive nos dirigentes espirituais, nos sacerdotes dirigentes da casa, que já tinha visto Egum no sentido de sofredor, de alma penada, se arrastando pelo chão. E também, além de ela me confirmar isso, eu já tinha ouvido durante as giras os filhos e o suposto Exu falando que tinha um suposto gêmeo mau que vinha no lugar do Exu às vezes. E esse suposto gênio, que eles tinham que saber identificar esse suposto gênio mau. E então esse gênio mau era o Quiumba. Então eu já tinha ouvido isso na gira, e quando eu falei com essa irmã de santo, eu só confirmei que aquilo realmente estava acontecendo, que realmente tinha quiumbas se passando por Exu, e os filhos de santo estavam cientes e viam isso na casa, tanto que era falado abertamente, amplamente, tanto que eu ouvi, que eu fiquei sabendo, e logo me atinei. E que depois essa ex-filha veio me confirmar que isso acontecia ali com Exus, com dirigentes, que aconteceu também na Umbanda, não acontecia só em gira de Exu, acontecia quando tinha giras de Umbanda também, com os caboclos, que foi um dia que eu não fui. Então essa foi a minha experiência com animismo e quiumba no meio dos Exus, que hoje em dia está bem normalizado, mas que da minha doutrina, dos meus familiares, da tradição dos meus familiares e dos meus tios, isso nunca foi uma coisa aceitável, mas hoje em dia a gente vê muito, se vê muito. Na minha primeira terreira também tinha muita gente se passando por caboclo, entre outras coisas que eu vou contar nos outros vídeos, casa a casa que eu passei, participei, e na primeira casa que eu me desenvolvi. Então por hoje é só, e obrigada. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que talvez eu não me expliquei bem, que eu vou respondendo e vou fazendo outros vídeos para poder explicar melhor cada situação dessas. Obrigada, beijinhos, por hoje é isso.